Pessoa que está do teu lado aí. Você é um ser espiritual. Em outras palavras, você tem um espírito aí do teu lado. Porque você é um ser espiritual e nós, lamentavelmente, por sermos revestidos por esta matéria, somos tentados a pensar que somos só matéria. Mas a matéria morre quando o espírito deixa esse corpo. Então, mais do que matéria, você é um ser espiritual. Coloca isso na tua mente. E eu quero tomar como base esse texto de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus, Ele cria todas as coisas, diz o texto, no capítulo 1, a partir do verso 26, assim: aí Ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Olha o que o texto está dizendo para você. Vamos fazer os seres humanos que serão como nós. A maioria dos teólogos concordam que Deus está fazendo menção à Trindade eterna, nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque tanto o Espírito Santo como Jesus estavam com Deus desde o princípio, porque são Deus, não são deuses, são Deus. E o texto está dizendo-nos: vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Se você fosse dar uma definição de quem é Deus, o que é que você diria? Deus é pontinhos, pontinhos, pontinhos. O quê? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E se o texto sagrado diz: vamos fazer os seres humanos que serão como nós, significa que se Deus é Espírito, nós somos Espírito. Os seres angelicais são Espírito. E nós precisamos ter uma noção disto, amados, porque nós estamos aqui rodeados de seres celestiais e às vezes não nos damos conta disto. E não é só dentro do templo, não. É no teu trabalho, no teu lazer, na tua casa, nos teus estudos. E é por esta razão que nós precisamos nos alimentar de oração e da palavra de Deus. Porque essa matéria aqui, a gente alimenta comendo arroz, feijão, carne. Mas esse ser espiritual, ele é alimentado de coisas espirituais. E muitas vezes nós só nos preocupamos quando essa matéria adoece, quando esse corpo sente, quando esse corpo sofre. Mas há muitas pessoas que estão com o espírito doente. E daí, muitas enfermidades que vêm como oportunistas.
enfermidades oportunistas. Você está mal espiritualmente e vem os problemas emocionais, vem a tristeza que você não sabe de onde, e às vezes você está rodeada de pessoas, mas sentindo um vazio tremendo dentro de você. Alguém já disse que nós temos um vácuo dentro de nós no tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E quando não nos alimentamos de Deus, quando não alimentamos esse nosso ser espiritual, as doenças são ainda mais graves. E o diabo sabe muito bem disto. E vai atacar exatamente aquela pessoa que está vulnerável, fraca. Eu falei aqui no domingo passado, quando preguei sobre o endemoniado gadareno, sobre uma mãe que foi na igreja na quarta-feira há 15 dias, ou há 10 dias, e aquela mãe chegou com uma criança no seu braço, com um problema sério na vista, e ela diz: pastor, tem meses que eu estou levando minha filha ao médico, e nenhum remédio dá solução, só vai se agravando. E eu então afirmei para vocês que ela pediu para eu orar, eu fiz aquela oração que todos nós fazemos uns pelos outros. Mas quando ela saiu de perto de mim, eu percebi que aquela doença era provinda de Satanás. Era uma doença satânica. E Deus me mostrou naquele momento, eu chamei a mãe novamente. E a oração agora foi diferente. Foi repreendendo a ação do maligno na vida daquela criança. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas se o diabo ataca crianças, mas ataca. E a prova disso é que Jesus, quando vai curar um jovem endemoniado, ele pergunta para o pai: desde quando acontece isto com ele? E o pai diz: desde a infância. Não sabemos as razões, mas eu perguntei àquela mãe se tinha alguma interferência de alguma seita do mundo das trevas. E ela disse: sim, nós moramos numa casa em que as pessoas anterior a nós tinham cultos macabros ou rituais macabros. Eu falei: você precisa inclusive mudar de lá, se for o caso, porque nós não temos dimensão do mundo espiritual, amados. E não para minha glória, mas para a glória do Senhor, eu orei por ela, pela criança, repreendendo a ação do maligno. E eu disse para ela: pode ir embora para casa, você volta no próximo culto. E para a alegria nossa, ela foi quarta-feira e foi lá na frente e disse: pastor, olha os olhos da minha filha, que os médicos não deram jeito, completamente curados. Completamente curados. Você está entendendo, amados? Nós não temos dimensão daquilo que a Bíblia nos fala a respeito do mundo espiritual.
Mas nós estamos envolvidos por Ele, porque nós somos seres espirituais. E o texto continua de Gênesis 1 e diz assim: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre animais que se arrastam pelo chão. Eles terão o quê? Poder. O Senhor está dizendo: vamos criar seres parecidos conosco. Eles terão poder. Onde vem o poder na vida de uma pessoa? Há dois poderes: do reino das trevas e do reino da luz. E o rei das trevas é Satanás. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz que Deus criou os anjos. E os anjos, como nós, são seres espirituais. Nós estamos rodeados de anjos. Se você é um crente em Jesus, a Bíblia Sagrada diz que eles estão a nosso serviço. Quantas vezes você foi protegido de um acidente que você talvez nem tenha agradecido a Deus pelo livramento. Os anjos do Senhor estenderam a mão para te livrar de um mal terrível. Eles estão a nosso serviço, e a Bíblia diz que Deus criou anjos, querubins, serafins. São seres espirituais a serviço de Deus para nos proteger, para nos abençoar. E não sabemos como, mas Satanás se rebelou contra Deus. E em Apocalipse 12 diz que uma terça parte dos anjos do céu seguiram a Satanás, se rebelaram contra Deus. E nessa batalha no céu, diz lá em Apocalipse 12, esses anjos que se rebelaram, eles foram vencidos e precipitaram na terra. Foram tirados do céu, foram precipitados na terra. Aqueles anjos derrotados passaram da categoria de anjos para a categoria de demônio. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência com alguém endemoniado. Alguém já teve? Já se deparou com alguém endemoniado? Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos. Poucos, né? A maioria deve ter saído correndo, né? Lá no condomínio que eu moro tem uma mulher totalmente endemoniada. Ela fica circulando. E só de passar perto dela eu sei que ela está cheia de demônios, já perturbada da cabeça. Mas o pastor Samuel, lembra quando eu cheguei aqui na igreja e uma família me procurou e disse: pastor, nós temos um tormento na nossa casa já há muito tempo. E me contaram uma história: o senhor iria na nossa casa? Eu falei: vou. Chamei o pastor Samuel, ele foi comigo naquela casa. Meus irmãos, nós chegamos naquela casa, nós nos assentamos, já contei isso aqui várias vezes. A gente se assentou no sofá, porque ela estava trancada no banheiro. Eu não vou sair daqui, tira esses homens daqui. E ela ficou um tempão lá e eu dizia: se você não sair, nós também não vamos sair daqui, então você vai ter que dar um jeito de sair. E ela gritava lá no banheiro. E eu e o pastor Samuel estávamos assentados no sofá. Aquela mulher abriu a porta do banheiro,
ela deu um salto que ela foi quase no teto e caiu na frente da gente. Uma mulher franzina pequena. Ela deu um salto de dentro. O pastor Samuel está aqui. Caiu na nossa frente. Era um domingo. Nós ficamos ali até quase na hora do culto, expulsando aqueles demônios. Não era aquele demônio, era aqueles demônios. Ficamos com o corpo todo dolorido, porque é uma verdadeira batalha. E às vezes a gente se esquece disso, não se protege, não se nutre da presença de Deus e fica lutando sozinho com a sua arma humana. E você não consegue ter vitória. Você não consegue vencer, porque o texto diz que Deus nos criou e nos deu poder sobre tudo. Ele nos deu poder. Ele nos fez parecidos com Ele. E parecidos em que sentido? Na teologia nós estudamos e sabemos que Deus tem atributos pessoais inerentes dele e atributos morais. Atributos pessoais, atributos morais, ou atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Por exemplo, Deus é onisciente. Ele sabe o que você está pensando aí. Ele sabe o que passa nas nossas mentes. Se não soubesse, não seria Deus. Ele sabe do nosso futuro. Se não soubesse, não seria Deus. Não significa que Ele determine absolutamente nada, mas Ele sabe porque Ele é Deus. Então, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está aqui e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Só Deus tem esses atributos, nós não os temos. Mas existem os atributos de Deus que nós também temos. Aqueles que Deus comunicou com a gente, os atributos morais. Deus é espírito, nós somos espírito. Deus é misericordioso, nós podemos ser misericordiosos. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo. E nós podemos ser diferente das pessoas que não conhecem a Deus. E do mesmo jeito que os demônios estão à nossa volta para nos atordoar, mas a Bíblia diz que se uma terça parte dos anjos, uma terça parte, de 3 partes, uma terça parte se rebelou contra Deus, significa que 2 partes se mantiveram fiéis. Então, se tem um demônio para te atormentar, tem 2 anjos para te guardar. Amém, amados? O que nós precisamos é ter consciência disto e nos nutrir da presença de Deus. Assim como uma planta precisa ser regada, precisa de nutrientes, senão ela morre. Se você não for uma pessoa que se nutre da presença de Deus, você vai ter problemas e enfermidades que nem os médicos conseguirão descobrir qual é o seu problema. E às vezes o seu problema
pode ser resolvido com a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz no Salmo 8, algo para mim muito impactante. Salmo 8 é um dos salmos que muito fala ao meu coração. Porque o salmista ele faz uma declaração e ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força para fazer escalar o inimigo vingativo. Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? O salmista está perguntando. E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste. Em algumas traduções vai dizer, pouco menor o fizeste do que os anjos. Em outras traduções, como a NVI vai dizer, contudo, pouco menor o fizeste do que os seres celestiais. Mas no original, no hebraico, vai dizer, contudo, pouco o fizeste do que Elohim, que é o nome do próprio Deus. Um dos nomes de Deus. É o Shaddai, Elohim. Em outras palavras, o salmista está dizendo, contudo, o Senhor o fizeste um pouco menor do que o Senhor mesmo. E ele continua e diz, e de honra e de glória o coroaste. Amados, imaginem isto, Deus nos encheu de honra, Deus nos encheu de glória, porque Ele nos fez parecidos com Ele. Faze com que tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, porque tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, Ele nos fez parecido com Ele. Por isso Salomão vai dizer que quando uma pessoa morre, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Porque nós somos seres espirituais. Assim como você não sabe quando o espírito entra numa criança que nasce, você também não vê o espírito saindo de uma pessoa que morre. Mas a morte nada mais é do que uma desencarnação do Espírito. Ele deixou a carne e ele foi para a presença de Deus, por isso o corpo morre. E vai para a presença de Deus como os anjos estão à sua volta. E não é como uma fumacinha, como um Gasparzinho, não. Seres espirituais, nós somos seres espirituais. Que muitos comentaristas bíblicos vão dizer que por essa razão Satanás se enfureceu contra Deus, porque a nós ele deu corpo. Os anjos não têm corpos. E é por essa razão que os demônios, onde cultuam os demônios, eles precisam daquilo que eles chamam de cavalo. Seres humanos. Eu não sei se você já foi a centro de macumba, eu já fui algumas vezes. Desde a minha época de seminarista, quando a gente estudava uma matéria chamada religiões e seitas. Então a gente ia em muitas religiões, em muitas seitas, e uma delas foi um centro de macumba.
Mas aqui em Juiz de Fora eu já fui. E como é triste ver aquelas pessoas dominadas por espíritos maus. E eu já contei aqui, está no meu livro, não canso de contar. Quando eu servia o exército e eu era corneteiro do quartel, e o meu comandante, um major, ele era da macumba, e lá eles tinham lá o ritual deles, mas eu não sabia. Eu servi no batalhão lá de Paracambi, Baixada Fluminense, e um dia que meu comandante falou assim: Aloísio, você pode tocar, eu era corneteiro do quartel, você pode tocar corneta lá em Mangueira, no Rio de Janeiro? Falei, posso? Estava pensando que era um quartel. Ele marcou o dia, era uma sexta-feira, ele disse, você tem que chegar lá às 6 da manhã. Falei, tudo bem, toque de alvorada no quartel era 6 da manhã, então na minha cabeça estava que era um toque de alvorada num quartel. Ele me deu o endereço, eu fui. Quando eu cheguei lá, era um centro de macumba. E eu fiquei temeroso, nunca tinha entrado, estava com meu irmão, mas confirmei o endereço, era ali mesmo. E eles então disseram assim, pode entrar. Eu falei com meu irmão, fica na porta, não entra não, fica orando. E eu entrei. E eles estavam ali, num ritual, a noite toda. Eu fico pensando, quantos crentes têm coragem de participar de uma vigília de oração a noite toda? E aquilo não era ocasional, era semanal. E eu não sabia que tinha um ritual, que tinha que ter o toque de alvorada para que aquele personagem, que eu não sei o nome, pai de santo, ou que estavam esperando, viesse, baixasse ali. E ela falou comigo, pode tocar o toque de alvorada. Eu toquei, irmãos, uma vez. Toca de novo, toquei 2 vezes. Toca de novo. E ela fazia uns rituais. E eles ficavam rodando ali. Eu nunca vou me esquecer daquela experiência. Eu toquei o toque de alvorada 6 vezes. 6 vezes. No final ela disse assim, alguma coisa está errada aqui. Ele não vem. Ele não vem. Aquela frase ficou para sempre na minha memória. O que estava errado ali era a presença de 2 jovens tementes a Deus. 2 jovens tementes a Deus. Você está vendo a diferença que você pode fazer como um homem de Deus, uma mulher de Deus? É por isso que Pedro, o apóstolo, vai dizer assim, foi para isso que veio o Senhor Jesus a este mundo, para desfazer as obras de Satanás. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Desfazer as obras de Satanás. Quantas pessoas estão à nossa volta angustiadas, desesperadas, desesperançadas. E o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos parte deste rebanho. Ele nos fez parecidos com Ele. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder. E mais do que isto, meus amados, a palavra do Senhor nos diz, palavra de Jesus em João 14, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão fazer essa obra no poder natural de vocês. Eu vou voltar para vocês. Eu estarei em vós. E Ele mandou do seu Espírito no dia de Pentecostes.
O Espírito Santo veio. E todos que creem em Jesus recebem esse batismo no Espírito Santo na sua vida. Ah, mas eu não senti nada, pastor. Como é que eu vou saber? É pela fé. A mesma fé que faz com que você entregue a sua vida a Jesus. E Ele te tira do mundo das trevas para o mundo da luz. Esta mesma fé que te dá acesso a uma vida eterna, você precisa exercitá-la e tomar posse das promessas de Deus. O Espírito Santo veio para ficar e tomar posse da vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Você não precisa ter dúvida disto. Se você entregou a sua vida a Jesus, o apóstolo Paulo diz que isto significa uma morte para essa vida. Você agora se torna filho, se torna filha de Deus. Uma metamorfose que Deus opera na tua vida, porque muitos dizem que são filhos de Deus, mas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que de fato entregam suas vidas a Jesus, são batizados no Espírito Santo, recebem agora a certificação de que são filhos de Deus. E você agora recebe uma porção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele é o selo, Ele é a garantia de que você não pertence mais a si mesmo, que você agora pertence a Jesus Cristo. E você precisa se encher da presença de Deus, amado. Assim como você se alimenta, e muita gente se alimenta, não é? Com vontade, né? Você vai num churrasco e você come para valer, na verdade. Você precisa se alimentar de Deus. Tua vida só vai ter sentido se você se alimentar de Deus. E eu concluo dizendo para você o seguinte: Deus criou todas as coisas e Ele disse: haja isto, haja aquilo outro. E Deus criou as plantas e elas surgiram da terra. Deus criou os peixes, eles surgiram do mar. Deus criou os céus, as estrelas, o universo. Agora raciocine comigo. Ele criou as plantas da terra. Se você cortar uma planta da terra, o que acontece? O que acontece? Morre. Ela só tem vida na terra. Deus criou as aves. Deus criou os peixes. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Deus criou as estrelas no universo. Se elas se desprenderem do universo, elas morrem. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Foi Ele que disse: vamos fazer o ser humano agora a nossa imagem e semelhança. Quando você se desprende de Deus, você morre espiritualmente. E mesmo no meio evangélico tem muitos que estão se arrastando, porque não tem mais vida, não tem poder, não tem unção. Você precisa de Deus na tua vida. Você é um ser espiritual. Deus é espírito. Você precisa se nutrir dele. Vir à igreja é o mínimo. E muitos deixam em segundo plano. Está na comunhão dos salvos, glorificando o nome dele, porque ele está presente em nosso meio.
a Trindade eterna está entre nós. Se você não se sentir motivado por isto, você está doente espiritualmente, porque é o mínimo. É o mínimo. Deus tem muito mais para você. Você é um ser espiritual. E nós vivemos cercados por este mundo espiritual. Anjos e demônios nos rodeiam. Eu tenho certeza que você acredita que alguém pode ficar endemoniado, mesmo que você ainda não tenha presenciado, mas já viu muitas evidências. E do mesmo jeito que os demônios se apoderam de alguém, o Espírito Santo pode se apoderar de um homem, de uma mulher que tomam a decisão de servir intensamente a Jesus. E uma vez tomado pelo Espírito de Deus, amados, você não vai ser mais o mesmo homem, você não vai ser mais a mesma mulher. As pessoas vão ver diferença em você, vão ver e sentir a unção de Deus no teu falar, no teu agir, e almas vão se render aos pés de Jesus pela tua instrumentalidade, porque o nosso papel é desfazer as obras de Satanás, que tem dominado a vida de tantas pessoas que nos cercam. E Deus quer usar a tua vida nas suas mãos. Cada um de nós que teve um encontro com o Senhor, Ele quer nos usar, porque Jesus não está aqui fisicamente, mas Ele está dentro de cada um de nós. Não se conforme com o pouco que você tem recebido e tem vivido. Procure mergulhar de cabeça nas profundezas das coisas espirituais, porque a única coisa que você vai levar deste mundo é isto. É você chegar ao final e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, o combate da fé, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Que você possa combater esse bom combate como um soldado de Jesus Cristo, uma soldado de Jesus Cristo, uma igreja que de fato é a expressão maior do poder de Deus nesse mundo em que vivemos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé nesta hora. E se você me ouve nesse instante, tem estado distante do Senhor ou por alguma razão você não tem dado o seu melhor, faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Quero convidar o pastor Gilsandro para vir aqui à frente, orar ao Senhor neste momento. E assim a gente vai estar encerrando o culto. Que Deus possa te abençoar no decorrer desta semana. Que no próximo domingo convide alguém para estar com você.